Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic falando sobre porcentagem. Na aula número 3, nós vamos resolver um novo grupo de situações e problemas que envolvem as ideias, os conceitos e as propriedades estudados sobre porcentagem lá na aula número 1. Na primeira questão, nós temos o seguinte. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupas nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão de respectivamente quanto? Então vejam só, a gente tem um problema aqui que envolve porcentagem, mas também envolve escala. Ele fala aqui que esse desenho ele foi feito na escala de 1 para 8. Então vamos colocar aqui. O que é que significa ter uma escala de 1 para 8? Significa o seguinte, que cada 1 centímetro que eu tenho no meu desenho equivale a 8 centímetros na realidade. E o que é que a gente precisa fazer para descobrir qual é a largura, a altura e a profundidade desse guarda-roupa no desenho? A gente tem que aplicar essa escala. E como é que a gente vai fazer essa aplicação? A gente vai dividir por 8 o tamanho real para a gente obter o tamanho no desenho. Então, se eu pegar essas dimensões aqui, ó, 220 centímetros, que é a altura, 120 centímetros, que é a largura, e 50 centímetros, que é a profundidade, e dividi-las por 8, eu encontro o tamanho que eu vou ter no desenho, já que é a escala de 1 para 8. Só que depois ele diz que, apesar de ter aplicado essa escala, o desenho ainda não coube na folha que ele costumava usar. Aí o que é que ele fez? Ele ainda reduziu essas medidas em 20%. O que é que significa ter uma redução de 20%? É eu pegar 100% e tirar dele 20%. Então só vou considerar dessas dimensões 80%. Agora a gente vai calcular qual a altura, a largura e a profundidade que esse desenho foi impresso para essa apresentação. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela altura. Para calcular a altura, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar 220 e multiplicar por 1 oitavo. E por quê? Porque multiplicando ele aqui por 1 sobre 8, é como se eu tivesse dividido por 8. Se eu aplicar a escala aqui, ó, se eu fizer 220 vezes 1, dá 220. Dividido por 8, eu vou encontrar o tamanho lá no desenho, ou no caso a altura. Só que depois que eu encontrar esse tamanho aqui, eu tenho que considerar só 80% dele, porque foi aplicada aqui uma redução. Para eu considerar 80% dele, eu tenho que pegar o resultado dessa multiplicação 220 por 1 oitavo e calcular 80% dela, que é a mesma coisa que multiplicar por 80 sobre 100, já que 80 sobre 100 é a razão centesimal que representa 80%. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Observa que esse zero aqui 220 eu posso cortar com esse zero do 100, esse zero aqui do 80 eu posso cortar com esse outro zero, e esse 8 eu posso cortar com esse outro. O que é que eu vou ter? 22 vezes 1 dividido por 1. 22 vezes 1 dá 22, dividido por 1, 22. Então, a altura no desenho vale 22 centímetros. Agora a gente vai aplicar a mesma ideia para calcular aqui a largura. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa largura, multiplicar por 1 oitavo, que equivale a dividir por 8 e achar o tamanho que eu vou ter lá no desenho, aplicando a escala, e depois reduzir 20%, que significa considerar 80%, que é 80 sobre 100. Que eu posso cortar 0 com 0, o 0 aqui do 80 com esse outro 0, 8 com 8. O que eu vou ter é 12 vezes 1, que dá 12, dividido por 1, 12 centímetros. E por fim, eu vou calcular aqui a profundidade. Vou pegar a medida da profundidade, que foi 50, aplicar a escala, que é de 1 para 8, né? Vou dividir 50 por 8, e considerar 80%, que é 80 sobre 100. Corto o zero aqui do 50 com esse zero do 100, o zero do 80 com esse outro zero do 100, 8 eu posso cancelar com 8, e o que eu vou ter é 5 vezes 1, que dá 5, dividido por 1, 5. Ou seja, a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação vão ser, respectivamente,
22 centímetros, 12 centímetros e 5 centímetros. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na segunda questão, nós temos o seguinte. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentam taxa normal de colesterol bom. Porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então aqui a gente tem um quadro onde a gente tem a classificação, que pode ser ótima, próxima de ótima, limite alta e muito alta. E aqui, a partir de que valor eu faço essas classificações. Então, o paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL no paciente é... Então, ele fala que esse paciente ele tinha o LDL dele igual a 280 mg por decilitro. E o que foi que aconteceu? Ele começou a fazer uma dieta e no final do primeiro mês houve uma redução nesse LDL de 25%. Ele continuou essa dieta e no final do segundo mês ele viu que tinha reduzido mais 20%. O que se quer saber é qual a classificação que ele tem, segundo esse quadro, depois dessas duas reduções. Então vamos começar aqui vendo o que foi que aconteceu no primeiro mês. Tem uma redução de 25%, significa o seguinte, é eu pegar os 100% que ele tinha, que seria os 280 mg por decilitro, e tirar desse 100% 25%, ou seja, só considerar desses 280 mg por decilitro 75%. Então a gente vai começar calculando quanto é 75% de 280, que é o que ele tem lá no final do primeiro mês, após começar a fazer essa dieta, ok? Então vamos lá, 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100 na forma de razão centesimal. O de equivale a multiplicar e aqui 280. Dá para perceber aqui que 75 e 100 são números que são múltiplos de 25. Então eu posso simplificar aqui, ó, 75 por 25 vai dar 3 e 100 por 25 vai dar 4. Então o que eu tenho aqui é isso, ó, é 3 quartos vezes 280. Aqui eu ainda posso fazer o seguinte, ó, 280, se eu dividir por 4, dá 70, já que 4 vezes 7 é 28. Então o que eu tenho aqui é 3 vezes 70. E 3 vezes 70 é 210. Isso quer dizer o seguinte, que no primeiro mês ele vai ter um LDL de 210 mg por decilitro. O que foi o que aconteceu agora? No segundo mês, houve uma nova redução. Então, eu vou considerar agora que o meu 100%, esses 210 mg por decilitro. Só que essa redução agora foi de 20%. Então, eu vou pegar 100% e tirar dele 20%. Ou seja, eu só vou considerar 80% do que ele tinha aqui, ó, esses 210. Então, agora, nós vamos calcular quanto é 80% de 210. 80% na forma de razão centesimal é 80 sobre 100 vezes 210. Aqui, ó, eu posso cancelar esse zero aqui do 80 com esse zero do 100, esse outro zero aqui 210 com esse zero do 100, e o que mais sobra é 8 vezes 21 dividido por 1, ou só 8 vezes 21, já que dividir por 1 obter o que eu tenho. Então, ó, 8 vezes 21 vai dar 168 mg por decilitro. Então, o que foi que aconteceu? No segundo mês, ele conseguiu ter 168 mg por decilitro como taxa de LDL. Agora eu vou para a tabela. 168 é um número que está entre 160 e 189. Ou seja, é considerada a taxa de LDL alta ainda. Então aqui, ó, a taxa de LDL dele, segundo essa tabela, é considerada alta porque teve como taxa 168 mg por decilitro, que está aqui entre 160 e 189. Então, de acordo com o resultado,
do segundo exame, a classificação da taxa de LDL desse paciente é considerada alta e a resposta da questão da gente é aqui a alternativa D. Vamos para a terceira questão da aula de hoje. Vamos para a terceira questão. Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento, ela comprou 4 caixas de picolé, pagando R$ 16,00 a caixa com 20 picolés para revendê-los no evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a mesma quantia e obtendo um lucro de R$ 40,00, obtido exclusivamente pela diferença entre o valor de venda e de compra dos picolés, com a venda de todos os picolés que possuía. Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será possível obter um lucro 20% maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento. Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no segundo dia, o valor de venda de cada picolé no segundo dia deve ser. Vamos começar vendo aqui o que foi que aconteceu no primeiro dia desse evento. Então ele diz o seguinte: no primeiro dia, essa pessoa comprou 4 caixas de picolé e cada caixa dessa continha 20 picolés. Então, ao todo ela comprou 4 vezes 20, 80 picolés. O custo desses picolés foi R$ 16,00 por caixa. Como foram 4 caixas, 4 vezes R$ 16,00, ela pagou R$ 64,00 por esses 80 picolés. E aí é dito que no primeiro dia ela teve um lucro de R$ 40,00, ok? Agora vamos ver o que foi que aconteceu no segundo dia. Ela continuou comprando a mesma quantidade de picolés, ou seja, 4 caixas com 20 picolés, que deu um total de 80 picolés. O custo continuou o mesmo. Foram 4 caixas, cada uma R$ 16,00. Ela pagou R$ 64,00 por esses 80 picolés. Só que o lucro ele cresceu, né? Ele passou a ser 20% maior. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai descobrir de quanto foi o lucro nesse segundo dia em relação aqui ao primeiro. Eu já sei que ele foi 20% maior do que esses R$ 40,00 que eu tive aqui no primeiro dia. Ter um lucro 20% maior significa dar uma alta em cima desse valor de 20%. Então, se eu estou dando um acréscimo, eu vou pensar assim: eu tenho 100%, que corresponde a esses R$ 40,00. Eu vou dar uma alta ou um acréscimo de 20%, então eu vou passar a ter 120% desse valor aqui que eu tinha no primeiro dia. Então, para descobrir o lucro que eu vou ter no segundo dia, basta que eu calcule 120% de R$ 40,00. Então, vamos lá. 120% de R$ 40,00 é a mesma coisa que 1,2 vezes 40. Lembra que 120% é 1,2 na forma decimal. O de equivale a multiplicar e aqui o 40. Então, se eu quero dar uma alta, um acréscimo de 20%, basta eu pegar o valor que eu tenho e multiplicar por 1,2, que é a forma decimal de 120%. Multiplicando aqui, eu vou descobrir que o meu lucro foi R$ 48,00 no segundo dia. Tudo bem, mas o que eu queria nessa questão não era o lucro. O que se quer saber é por quanto ela vai vender cada picolé para obter esse lucro no segundo dia. E aí, para eu descobrir isso, eu primeiro tenho que saber qual foi o preço de venda desses picolés, né? Quanto ela arrecadou no total. E eu vou descobrir isso se eu pegar os custos que ela teve, que foi R$ 64,00, e somar com o lucro aqui do segundo dia, que foi R$ 48,00. Então, o preço que ela vendeu esses 80 picolés foi R$ 64,00 mais 48,00. Ela vendeu os picolés por R$ 112,00 no segundo dia. Como eu quero saber o preço de cada picolé, agora é bem simples. Eu vou pegar aqui o valor que ela arrecadou, que é 112, e dividir pela quantidade de picolés que ela vendeu, que foi 80. E 112 dividido por 80 vai dar R$ 1,40. Ou seja, no segundo dia, ela vendeu cada picolé por R$ 1,40 e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Vamos para a quarta questão da aula de hoje. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original.
Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria: o que a gente vai fazer primeiro? Vamos descobrir quanto ele pagou com esses 20% aqui que foi dado abaixo do preço original. Lembrando que o objeto que ele comprou, o produto que ele comprou custava R$ 50. O que é que significa dar aqui um desconto de 20%? Significa o seguinte: eu pegar o que eu tenho, que em termos de porcentagem é 100%, tirar dele 20% e aí eu só vou considerar 80% do preço que eu ia pagar. Como o preço do produto era R$ 50, para eu descobrir quanto ele vai pagar com esse primeiro desconto, eu vou calcular 80% de 50. 80% na forma de razão centesimal é 80 sobre 100. Então eu tenho 80% vezes 50. Lembra que o de equivale a multiplicar. Que esse zero do 80 eu posso cortar com esse zero do 100. Esse zero do 50 eu posso cortar com esse outro zero do 100. E o que vai sobrar é 8 vezes 5. E 8 vezes 5 é 40. Então tudo bem. O produto custava R$ 50. Como ele teve um desconto de 20%, ele vai pagar 40. Porém, se ele tivesse o chamado cartão Fidelidade, ele teria um desconto adicional. E o que você quer saber é quanto ele deixou de ter de desconto por não ter esse cartão. Então, eu já sei que ele vai pagar R$ 40. Mas se ele tivesse esse cartão, ele ainda tem um desconto de 10%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular 10% do valor que ele vai pagar. Tá aqui, ó, 10% de R$ 40. 10% de R$ 40 é a mesma coisa que 10 sobre 100 vezes 40. Né? Já que 10% e 10 sobre 100 são aqui representações percentuais, um na forma de porcentagem, outro na forma de razão centesimal. Que eu posso cortar esse zero com esse outro zero do 40 com esse, e o que vai ficar é 1 vezes 4. E 1 vezes 4 é 4. Então, por não possuir esse cartão Fidelidade, ele deixou de ter um desconto adicional de R$ 4. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na quinta questão, diz o seguinte: um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por 1,50 a unidade. O supermercado costumava comprar 3.000 caixas de leite por mês desse fornecedor. Uma forte seca ocorrida na região onde o leite é produzido forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. O supermercado decidiu então cortar 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Após essas mudanças, o fornecedor verificou que sua receita nas vendas ao supermercado tinha aumentado. O aumento da receita nas vendas do fornecedor em reais foi de quanto? Então vamos lá. Vamos começar aqui descobrindo qual era a receita quando ele vendia aqui, ó, ao supermercado cada caixa de leite por 1,50 e vendia 3.000 unidades. Então tá aqui, ó. Então, antes da seca, cada caixa custava 1,50, ele vendia ao supermercado 3.000 unidades. Se eu multiplicar 1,50 por 3.000, eu vou descobrir que receita ele tinha. Ou seja, antes da seca, ele arrecadava R$ 4.500 com as vendas. Agora vamos ver o que é que aconteceu depois que essa seca assolou essa região, ou seja, durante a seca. O que é dito aqui no problema? Que como houve essa seca, ele aumentou o preço em 40% e o supermercado reduziu as compras em 20%. Então, primeiro, vamos descobrir qual foi o novo preço dessa caixa de leite. E como? Se houve uma alta de 40%, ele pegou 100% do preço, que era 1,50, e aumentou 40%. Então, ele começou a considerar 140% de 1,50 como novo preço. Então, para descobrir o preço após essa alta de 40%, eu preciso calcular 140% do preço anterior, antes da seca, que era 1,50. 140% na forma de número decimal é 1,4. Então, se eu pegar 1,4 e multiplicar por 1,50, eu vou encontrar o preço que era cobrado por essa caixa de leite, a unidade, durante esse período de seca, que era 2,10.
que foi que o supermercado fez em contrapartida? Ele diminuiu a quantidade que ele comprava. E aí agora é dado um desconto, né, digamos assim, de 20%. Ele diminuiu a quantidade comprada, ele cortou essa quantidade que era comprada em 20%. Então antes ele comprava 100%, se houver aqui uma diminuição de 20%, eu vou subtrair. Então ele só vai considerar 80% do que ele comprava antes. E quanto ele comprava antes? Ele comprava 3.000 caixas de leite. Agora vamos calcular quanto é 80% de 3.000. 80% na forma de razão centesimal é 80 sobre 100. Então vou ter 80 sobre 100 vezes 3.000. Aqui eu posso pegar esses dois zeros do 3.000, cortar com esses dois zeros do 100 e o que vai sobrar para a gente é 80 vezes 30 dividido por 1, ou 80 vezes 30. 8 vezes 3 é 24, acrescenta os dois zeros, vai dar 2.400. Ou seja, o supermercado agora, ao invés de comprar 3.000 caixas de leite, ele só compra 2.400 caixas. E o preço agora é 2,10. Então vamos ver qual vai ser a receita desse fornecedor durante essa seca. Bem, cada caixa é 2,10, ele vai comprar 2.400 caixas, então ele vai ter uma receita de R$ 5.040. Só multiplicar aqui que eu encontro a receita. Só que o que eu quero saber é de quanto aumentou o lucro dele. Isso é bem simples. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa nova receita durante a seca, que é R$ 5.040, subtrair da receita que ele tinha anteriormente antes da seca, que era R$ 4.500, e encontrar quanto ele vai ter de lucro agora, né? Quanto aumentou essa receita. Subtraindo de 5.040, 4.500, eu vou obter R$ 540. Ou seja, o aumento da receita nas vendas desse fornecedor em reais foi de R$ 540 e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa A. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série Smart Basic sobre porcentagem. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz seu comentário, compartilha os nossos vídeos nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.